Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Mais uma vez estamos aqui juntos para conversar sobre literatura e novidades que a gente traz aqui para vocês todos os momentos. Hoje estamos comemorando o Dia Mundial do Cérebro. E para isso trouxemos duas sumidades na área, que é o Dr. Leandro Teles e o Dr. Ricardo Teixeira. Os dois, ambos escritores e ambos referências nacional no estudo neurológico. Os dois são neurocientistas, são médicos que trabalham com isso todos os dias e trouxemos aqui para que vocês possam saber um pouco mais. Hoje, no Dia Mundial do Cérebro, a grande ênfase dele é falar sobre enxaqueca, mas vamos para muito além disso, porque o Dr. Leandro e o Dr. Ricardo têm muito a acrescentar nesse Dia Mundial do Cérebro. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado pela honra de estar conosco aqui hoje e dar um pouquinho desse seu tempo para que a gente possa divulgar o trabalho de vocês dois e o trabalho da nossa Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigadíssimo, né? Agradeço aqui em nome de toda a nossa equipe aqui da biblioteca por vocês darem esse tempo para nós. Então, hoje estamos comemorando, né, o Dia Mundial do Cérebro. Então, como eu estava dizendo na abertura, a grande ênfase e por que eles criaram esse dia é para que a gente pare para pensar um pouco nesse nosso órgão que às vezes é esquecido, né? Que as pessoas às vezes nem não dão atenção para ele, como dão para outras partes do nosso próprio corpo. E a ênfase desse ano, de 2021, é a enxaqueca, que ataca 1 a cada 7 pessoas no mundo. E eu, Leandro, vou começar com o senhor para que a gente possa começar batendo um papo. Existe uma frase de um sátiro latino, Juvenal, que diz: em mente sã, corpo são. Continuamos nessa pegada, né? Para termos um corpo são, precisamos ter um cérebro são ou vice-versa? Como é que isso funciona? Seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Uma honra falar aqui com vocês, uma honra dividir o espaço com o Ricardo também, um cara de uma dimensão absurda aí na neurologia, e é uma boa provocação inicial, né? Mente e corpo. Eu acho que essa divisão é uma divisão até um pouco errada, né? Eu acho que o corpo e a mente fazem parte do mesmo espectro. A mente é justamente o subproduto do cérebro. Ela jaz no seu pensamento, na sua forma de cognição e de emoção no cérebro, mas eu gosto um pouquinho dessa sátira para a gente promover uma outra reflexão, que a gente precisa, obviamente, albergar uma saúde clínica para cuidar do hardware, do órgão cérebro, que é um órgão chato, que merece estar bem nutrido, bem perfundido, bem protegido, mas que a gente também tem que cuidar do software, da mente, dos pensamentos, dos hábitos, da tomada de decisões. E quando o cérebro está bacana, sem dúvida, o corpo rende mais. O cérebro ele acaba sendo o controlador de praticamente todo o nosso sistema hormonal, ele dá pitaco também no sistema imunológico, ele dá pitaco nos nossos comportamentos. Então, o corpo doente, ele tende a levar a um cérebro doente. O inverso também é verdade. Um cérebro que não vai bem, do ponto de vista cognitivo e emocional, tende a não sedimentar um corpo bom. Então, isso é uma brincadeira que vale no vice-versa, e você precisa ter um completo organismo normal. Então, a gente está evoluindo para uma reaproximação. Inicialmente, a gente viu uma divisão, né? Os psicólogos, os psiquiatras, divididos dos neurologistas, neurocientistas. Hoje em dia, a gente senta à mesma mesa e conversa sobre o mesmo cérebro, e sendo a mente um subproduto deste cérebro, e não algo divisível dele. Fantástico. Ricardo, o positivismo fez muito isso, né? Separar, né, a mente, né, a alma do corpo, a mente, né, essas separações. Eu acho que, Ricardo, você acredita que a gente está nessa confluência para essa união, né, para essa visão mais holística, como o doutor Leandro falou? Absolutamente, perfeito. Eu acho que a mente
é um pedacinho do cérebro, sem dúvida nenhuma. Ele não é uma coisa etérea que a gente não imagina de onde vem. É o próprio cérebro, mas com outras funções, né? E sem uma mente sã, não existe cérebro são como um todo. Isso é fundamental. Assim, no dia a dia da prática clínica, você vê moçada de 20 anos até 50, 60 anos, né? Depois dessa idade já as preocupações são outras, sem dúvida, mas queixando muito da memória, e é grande, o Leandro com certeza vive isso no dia a dia da clínica, né? 99% das pessoas são ansiosas, estão com problemas na vida, então a mente está desafinada um pouquinho. Então, eu costumo brincar assim com as pessoas que se queixam de memória, falar, olha, você para estar acordado, você tem que estar vivo. Para estar vivo, para ter atenção, você tem que estar acordado. Para ter memória, você tem que ter atenção. De uma forma grosseira, a gente pode pensar isso, mas no meio do caminho existe o equilíbrio psíquico, o equilíbrio mental. Então, você está acordado, você está tá vivo, está acordado, mas você precisa estar com equilíbrio psíquico, senão você não desce os outros degraus, você não chega a ter a atenção necessária para fazer suas atividades de memória, e não vai ter memória também, porque você está com uma pouca atenção. Então, esse equilíbrio psíquico, a mensana, se ele não estiver bem, ele quebra todo esse elo, né? Essa cascata, esse dominó que a gente estava fazendo essa brincadeira, de certa forma. Então, eles vão estar sempre juntos. Eu acho que essa unificação é que nem a questão da enxaqueca. Um certo tempo brigava-se entre são os vasos ou são os neurônios, são os vasos, são os dois. Ninguém tem dúvida disso mais. Então, essas unificações vão deixando de existir, assim como a psiquiatria, a neurologia também, cada vez mais elas estão juntas, né? Como se fosse o mesmo processo. É isso aí. Ricardo, você já soltou, então, já me deu uma abertura para eu te perguntar, que eu sei que uma das tuas especialidades é enxaqueca, né? E aí a gente tem um caminho gigantesco, né? Como você falou, isso é culpa daquilo, isso é culpa disso. Você falou que as pessoas vivem uma ansiedade muito grande. Essa ansiedade é um dos fatores que hoje 1 a cada 7 pessoas do mundo tem enxaqueca, ou é o muito café? Como você brinca no seu livro? Olha, eu acho de todos os gatilhos, porque é uma coisa comum no consultório de qualquer neurologista, é depois uma pessoa se queixando de dor de cabeça, perguntar, mas qual é a causa da minha dor de cabeça? Na verdade, eles estão imaginando o gatilho, né? Ou seja, a causa é genética, a gente tem isso desde que nasce, uma tendência. E esse gatilho, eu acho que de longe, né? Aí, a razão principal para esse gatilho disparar, eu acho que olhando em conjunto, realmente o peso da vida, o estresse mesmo, né? Então, não sei qual a opinião do Leandro a respeito disso, mas entre alimentação, privação de sono, jejum prolongado, a hora que vem o estresse, e nunca, nem sempre é um estresse pontual, coincidente com aquele momento, mas um estresse acumulativo também. Eu acho, é a minha impressão, assim, no dia a dia. Concordo plenamente. Na prática clínica, nos grandes trabalhos, a gente tem vários gatilhos para dor de cabeça. Concordo em gênero, número e grau com o Ricardo. Uma coisa é causa, né? Causa da dor. E a enxaqueca, as dores primárias, tensionais, geralmente tem uma causa genética. Agora, existem gatilhos, quer dizer, por que a dor ela ocorreu naquele momento ou piorou naquela fase? Dos gatilhos mais comuns, hormonais, sazonais, privação ou excesso de sono, alimentação, sem dúvida o estresse e a forma de viver acaba entrando como um dos complicadores.
E aí é importante, quer dizer, esta ansiedade, ou esta overdose, ou desbalanço psíquico depressivo, ou esgotamento pelo trabalho, burnout, ou pelas abdicações, o jeito de viver, os hábitos, acabam justificando o porquê que uma pessoa com tendência à enxaqueca passa a ter dores cada vez mais frequentes. Então, a gente tem um mosaico de predisposição e motivo de expressão, ambiente. E neste ambiente entra muito a questão emocional. A gente vê que as pessoas que estão emocionalmente piores acabam tendo mais dor. E não é só enxaqueca, a dor tensional também, ela se acompanha muito de fenômenos depressivos, de abusos de substâncias, de distúrbios de sono. Então, o ser humano ele tem essa característica, ele dói muito assim na região do pescoço, da cabeça. Existem hoje mais de 180, 200 causas de dores de cabeça, e a maioria piora nessas fases de desequilíbrio emocional. Mais uma ponte aí importante entre a doença crônica, no caso da dor de cabeça, e o aspecto emocional. Mas essa ponte ela é vista com doença autoimune, é vista na hipertensão, é vista no distúrbio de colesterol, no controle do peso. Então, este link pelo qual uma vida mal vivida ou um desbalanço emocional leva ao adoecimento, ele tem vários, múltiplos exemplos. É interessante, porque e isso, como aí eu ligo, Leandro, com uma coisa que o Ricardo começou a falar sobre essa coisa da memória. Eu sei que você tem o Antes que Você Esqueça, eu acho que deve pegar um pouco disso, né? Que esse teu livro que é. Aí eu te pergunto, temos ansiedade, temos isso daí, e hackear. Como é que a gente pode hackear esse cérebro para que a gente consiga fugir desse tipo de coisa? Por exemplo, a leitura, já que a gente está falando de uma biblioteca, ela é uma das ferramentas para que a gente possa dar uma hackeada nesse cérebro. Eu sei que existem controvérsias. Meu pai sempre disse: ó, leia, para você não vai. O Alzheimer nunca vai te buscar, tal. Meu pai trabalha com livros. Isso é verdade? Hein, Leandro? Boa pergunta, Vitor. O livro Antes que Eu Me Esqueça é meu primeiro livro, e a gente fala sobre a memória. O Ricardo colocou muito bacana essa questão que é como se fosse uma corrida de obstáculos, né? A gente tem que ter um cérebro saudável, uma vivência bacana, com tempo, multissensorial, tem que estar concentrado. Se a concentração está ruim, a memória ela não acontece bem. A memória ela tem dois momentos, o momento da fixação, o momento da evocação. Os dois momentos exigem uma série de outras subfunções que estejam com qualidade. Você falou uma coisa importante, o mundo como ele está hoje, ele nos bombardeia com muita informação, muito multitarefa, muita pressa, as coisas estão um pouco rasas, a gente faz muito e memoriza pouco, pouca qualidade. E você falou, como que eu posso dar um andamento, dar um trilho, como é que eu posso controlar ativamente esse cérebro? Sem dúvida, uma das missões, uma das coisas que possam facilitar isso seja a leitura. A leitura ela tem essa questão do ancoramento, da concentração. Você tem um acesso inicialmente monossensorial da visão, você vai ter que estar concentrado na leitura. Se sua mente estiver pensando em outras coisas, se estiver passando o olho e não estiver lendo, obviamente isso não vai servir para nada. E a gente tem estudos já que mostram que a busca pela alta escolaridade e a leitura de forma crônica possa ter fator protetivo, sim, para boa parte das demências. Não é 100%, porque tem fatores que não estão sob o nosso controle. Idade, genética, isso a gente não muda. Mas a gente pode mudar, sim, a saúde clínica, os hábitos, e o cérebro ele é moldado pelo hábito. O hábito da leitura é um dos grandes sequestradores do cérebro e pode, sim, hackear essa dinâmica, levando à facilitação de outras funções, entre elas, sem dúvida, a memória. Queria saber a opinião do Ricardo, aí, com a experiência dele. Eu acho que coisa boa chama coisa boa. É assim como coisa ruim chama coisa ruim, né? Por ver, uma boa leitura, ela estimula a nossa capacidade de organização cerebral, da nossa memória, o cérebro, assim, como você usou, o hardware, mas ele chama a outra coisa boa, que um belo romance te faz flutuar em outros cenários e permitem um equilíbrio psíquico mais sofisticado e que vai
ter impacto no hardware, que por sua vez vai melhorar também. Então, as coisas se retroalimentam. Eu acho que a leitura tem esse poder. E tem o poder também de você se imaginar, né? Porque aquilo não está dado de graça, você tem que imaginar a cena com uma sofisticação muito maior do que num filme, por exemplo. Então, você tem um impacto também no nível de empatia que as pessoas têm com outras, quanto mais elas leem, né? Então, você sente a dor do outro de uma forma mais profunda, né? Eu acho que... Mas a literatura não é o único caminho para estimular esse cérebro. São milhões de caminhos, mas a literatura é uma das mais nobres, sem dúvida nenhuma. Isso é muito bom, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso, porque eu acredito, né, que a literatura é realmente transformadora, e vocês estão falando que uma coisa que eu acho também é transformadora do nosso cérebro. E aí, Ricardo, eu vou te perguntar, porque existem outras formas, né? E você falou muitas outras coisas, e eu estava dando uma olhada, né, antes de conversar com vocês, eu tive que dar uma preparada aqui, ver o que a gente podia puxar para que vocês. E uma das coisas que se diz, né? Aí eu pergunto, porque se diz, porque vocês são os neurologistas, vocês são os homens que têm a palavra, e a gente vê muito no disse-me-disse, né? A gente que não vive esse mundo acadêmico, a gente vive no burburinho, na fake news, aquela coisa toda. E aí uma das coisas que se dizem é o seguinte: você deve procurar fazer coisas diferentes do que você fazer sempre a mesma coisa todos os dias, mesmo que essa coisa seja, sei lá, fazer natação ou fazer a mesma coisa todas as vezes. Procurar desafios para o cérebro. Isso também ajuda, doutor Ricardo? Olha, eu já falei um bocado agora, eu vou deixar o Leandro falar um pouco mais, mas a única coisa que eu queria levantar a bola para o Leandro foi uma coisa que o meu terapeuta me falou há um tempo atrás, aquela coisa que estava muito na moda, né, do propósito de vida, e veio depois uma enxurrada de publicações, republicações do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que superou todo o Holocausto por achar um propósito na vida de ajudar as pessoas, prisioneiros, coisa e tal. E ele me trouxe, esse meu terapeuta me trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, porque ele procurar um propósito de vida pode ser um caminho para esse equilíbrio todo. Mas e se você desistir desse super propósito de vida, se você não está chegando nessa equação, você encontrar vários propósitozinhos na vida. Então, a literatura é um propósitozinho que cria um corpo muito bom na sua vida, outras artes, um trabalho manual, o ambiente social que você desenvolve, isso é muito importante também. Então, todos esses pedaços, a sua atividade física, você cuidar do seu corpo e do seu cérebro, que é pura vitamina do cérebro. Então, no fundo, os estudos que medem o que é melhor para a vida com uma pessoa é uma pergunta muito comum no consultório. Doutor, o que eu posso fazer para melhorar a minha memória? A minha resposta é tudo. Tudo. Faça tudo. Vários propósitozinhos na sua vida. Porque os estudos mostram que a atividade, tocar um instrumento, atividade manual, você visitar um amigo, ir no cinema com um amigo, tudo tem o mesmo, assim como a literatura. O único que não ganha ponto nessa linha de pesquisa é ficar sentado no sofá vendo televisão. É muito ótimo, mas agora, ótimo saber disso. Leandro, então, fazer coisas diferentes, como o doutor Ricardo está falando. O que traz para o nosso cérebro, né? O que traz para essa nossa estrutura que faz com que nosso cérebro se sinta feliz? É uma pergunta complexa, concordo bastante com o Ricardo. O excesso de propósito ou o excesso de expectativa,
ele pode ser um caminho rápido à frustração, à perda de rendimento. Eu gostei dessa subdivisão de metas muito mais palpáveis, muito mais humanas e muito mais contínuas, né? De pequenos propósitos, de curto prazo, coisas muito mais direcionadas e adaptadas, para que a gente não saia vendendo fórmulas de felicidade ou formas pasteurizadas, porque isso só leva à frustração, à baixa de autoestima, e isso é um passo adiante aí no caminho à depressão, no caminho à melancolia. Então, acho muito bacana. Com relação ao cérebro, o cérebro ele é alimentado pela vivência, pelo desafio, pelo novo, ele precisa ser cutucado. O nosso cérebro ele é um pouco preguiçoso, ele tende a automatizar os processos e depois que ele automatiza, ele fica meio desligadão dentro desse excesso de rotina. Tem que tomar cuidado. Algumas rotinas são boas, como a rotina de sono, alguma rotina no trabalho, para que traga alguma previsibilidade, mas é muito importante o desafio, que ele se depare com o novo, com o anedótico, para que ele desligue o piloto automático e passe a tomar partido. Então, conhecer lugares diferentes, ter conversas diferentes, isso vai te fazer ter mais recurso. Você vai ter muito mais recurso, muito mais habilidade, e o cérebro, logo, ele vai estar mais alimentado. Então, você vai ter mais proteção contra disfunções modernas, por exemplo, depressão, ansiedade, burnout, insônia, e também vai ter uma proteção com relação anatômica, um cérebro mais bem perfundido, um cérebro com melhor equilíbrio hormonal, um cérebro que precisa navegar dentro da dificuldade. Agora, não precisa ser um mar revolto de dificuldades. Tem que ser um estresse pulsátil, um estresse do bem, e eu acho que essa questão de você fatiar em pequenos propósitos e não perder a capacidade de ter gratidão por aquilo que já foi conquistado, de entender que as pessoas podem ser felizes de maneiras absolutamente diferentes, e que você sempre vai ser escravo da imperfeição humana, isso vai te fazer, talvez, encontrar o meio do caminho entre o estímulo e não o hiperestímulo, e algo de rotina, mas não a hiperrotina, o tédio que também adoece. Bem interessante. E vocês estavam falando sobre alimentação do cérebro. Outra notícia que eu vi é que, e aí pergunto para vocês, o cérebro consome 25% da nossa energia do corpo? Pergunto agora, Leandro, vou jogar para você para depois a gente jogar para o... É 25%? Então, se é 25% da energia, a gente tem que estar pensando em comer 25% das coisas, tem que estar indo para o cérebro. Isso é verdade ou não? Isso é verdade. O número é um número aproximado, isso varia do estado de rendimento. Fato é que o cérebro é uma usina, ele consome glicose, então ele precisa de muitos nutrientes. Se você pensar que o cérebro pesa 1,5 kg, ele pesa 2% mais ou menos da nossa massa, só é cérebro. Mas o cérebro, ele recebe um fluxo sanguíneo absurdo, carótidas, vertebrais, a gente tem quase 1/5 do sangue chegando ao cérebro, ele consome muito oxigênio e ele consome muita glicose, muita energia. Isso até foi um problema evolutivo, né? Muita gente acredita que o cérebro só conseguiu ter o tamanho do Homo sapiens proporcional e o grau de atividade depois que a gente conseguiu dominar o fogo para a cozinha, né, para cozinhar, porque você conseguiu começar a digerir esse alimento fora do corpo, conseguiu se alimentar de alimentos cozidos, não tão duros, não tão crus, e com isso acabou tendo tempo, porque senão você teria que comer o dia inteiro para manter o cérebro, né? Então, até a evolução, ela se vale um pouco da capacidade de lidar com alimentos e conseguir calorias. Agora a gente estragou tudo já, porque a gente já fabrica alimentos hipercalóricos e estamos já passando para a obesidade, tendo que diminuir de novo e voltar para os alimentos crus. Mas o cérebro ele é uma usina, usa muito sangue, usa muito oxigênio, usa muita glicose. O cérebro ele é um órgão ímpar, que está bem na altura dos braços para proteger de pancada, ele é cercado de osso por todos os lados, ele tem um sistema imunológico absolutamente diferenciado, ele é um santuário onde não chega qualquer parte do sistema imunológico, então é a natureza protegendo e alimentando a sua construção mais complexa. É aqui que mora o gerenciador de todo o organismo. Tanto que se hoje o seu cérebro morre, você está morto. Você é o seu cérebro. A sua vida
é a vida cerebral. Por isso que a gente tem que mudar o paradigma. O cérebro é um órgão que merece apoio. A gente já aprendeu a ir para academia, já aprendeu a comer melhor, já aprendeu que cigarro mata, mas a gente não aprendeu ainda quais são os hábitos e quais são os comportamentos que danificam justamente o maestro de todo o organismo. Tem uma frase que é uma provocação, uma brincadeira, mas que o cérebro tem que durar a vida toda. A gente não pode ir arrebentando o cérebro ao longo da existência. Então, até essa questão nutricional, energética, mostra o quanto o cérebro é difícil de cuidar, o quanto ele tem essas regalias, essa dinâmica, são 86 bilhões de neurônios, trilhões de sinapses, é uma usina, é realmente, ele é bem gastão, mas não tem vida sapiens humana sem cérebro. E aí, jogo, é fantástico, fantástico. Essa não, eu acho interessantíssimo. E aí, doutor Ricardo, fica, por que chegamos, por que temos doenças como aparecendo como o Alzheimer? O que acontece? É a genética? É um excesso de coisas que comemos para alimentar essa usina que vem com as sujeiras e chega ao nosso cérebro? O que é o Alzheimer, né, que hoje está tão forte? O que é essa demência que está aparecendo, né, e hoje aparecendo a todo momento, que é a bola da vez assim para o cérebro? Existe um componente genético indiscutível. Então, agora que os fatores ambientais, a sua alimentação, aquilo que você faz durante sua vida, eu costumo fazer uma metáfora que o cérebro, cuidar do cérebro é que nem você ter uma caminhada e poder ter um buraco no seu bolso. Quanto mais moedas você coletou durante sua vida, adulto jovem, na infância e adulto já mais maduro, quanto mais moedas, quanto mais recursos você criou no seu cérebro, mais chance de você chegar a uma distância sem perder todo o seu dinheiro, porque tem um buraco no seu bolso. Então, você tem um bolso cheio de cérebro, cheio de moedas. Então, você anda 42 quilômetros, é aí que você vai ter a perda da última moeda. Mas quem estimulou pouco o cérebro, você vai andar 20 quilômetros e vão acabar as moedas. Já. Então, o fato é que essas questões ambientais hoje estão sendo discutidas com um peso de influência muito maior do que era um tempo atrás. A genética tinha um poder muito grande nessa discussão. Hoje, admite-se que tudo isso que a gente estava falando, atividade física, a sua dieta, a sua sociabilidade e por aí vai, né? Isso tudo tem um impacto muito grande. Inclusive, tem índices aí de que o cérebro está tendo algum benefício com mudanças comportamentais nos últimos tempos, até com a diminuição da incidência de demências, né? Oi, Ricardo, mas eu queria te fazer uma pergunta. O Alzheimer, ele é o quê? É o cérebro perdendo energia? É o cérebro faltando a tal com sinapses que a gente aprende no colégio, né? Que as sinapses não passam. Ele é o quê? É o cérebro morrendo? São os neurônios morrendo? O que é? É esse hardware que o Leandro falou, que soltou alguns fios? O que é o Alzheimer? Eu não entendo. Assim, eu entendo que é uma demência, mas o que é o Alzheimer tecnicamente falando, por exemplo? Para a gente poder explicar para as pessoas que não entendem. A resposta simples é de que você tem um acúmulo exagerado de substâncias que existem no envelhecimento normal, mas de uma forma mais exagerada na doença de Alzheimer, por exemplo. Então, são as placas beta-amiloides, os emaranhados de uma proteína chamada tau, mas o problema, isso aí é a ponta do iceberg. São várias as drogas que têm sido desenvolvidas para combater o acúmulo dessas placas, mostrando que diminuiu o acúmulo,
mas os resultados clínicos não são de bater palmas. Ainda estamos longe, existe a base de um iceberg que a gente não encontrou ainda. Existe um outro processo envolvido aí que a gente não sabe ainda. Então eu vou perguntar para o Leandro, porque é o nosso envelhecimento, doutor Leandro, que aumentou a incidência do Alzheimer? Isso é uma outra questão que existe, né? É o envelhecimento que nos trouxe o Alzheimer, ou ele já existia que a gente nunca sabia classificar? Na verdade, o Alzheimer ele tem descrições bem antigas, a classificação ela é mais recente, né? Antigamente a gente chamava de Alzheimer só os pacientes mais jovens, né? As formas de demência pré-senil, e hoje em dia a gente já percebe que mesmo as demências que começam tardiamente, acima dos 65, 70, 80, 90 anos, também respondem pela mesma patologia. Então a gente teve um aumento, um boom dos casos por conta disso. E, sem dúvida, o fator de risco mais importante é o envelhecimento. Então, quanto mais longe a gente vai, maior a incidência. A gente praticamente dobra a chance de ter Alzheimer a cada 5 anos, a partir dos 65 anos. Como a medicina avançou, contendo mais câncer, doença infecciosa, doença cardiovascular, a expectativa de vida aumenta. Aliás, esse último ano foi um dos primeiros anos de redução na expectativa de vida em países em desenvolvimento, pela questão da Covid, da pandemia e também das questões que estão associadas ao colapso sanitário hospitalar, mas a gente estava tendo um aumento progressivo e deve retomar esse aumento a partir do ano que vem. Quanto mais pessoas chegam na terceira idade tardia, acima dos 70, 80 anos, maior a quantidade de Alzheimer. Mas, como o Ricardo bem falou, a gente está aprendendo também sobre fatores ambientais. E ele falou um que muito pouca gente lembra e que aparece em vários trabalhos, que era a socialização. Quanto mais social você está, quanto maior o seu patrimônio social, e aí é essa moedinha que você vai acumulando, menor o seu risco. Quanto mais alta a escolaridade, menor o seu risco. Mas eu quero citar outros fatores de risco: obesidade, controle do peso ajuda, atividade física ajuda, redução do cigarro, controle de hipertensão, poluição, é uma coisa que a gente tem estudado muito agora, poluição como fator de risco, qualquer coisa que agrida o seu cérebro de forma crônica e subreptícia pode antecipar ou amplificar uma tendência genética. Agora, a gente tem um certo conceito de que numa espécie de quem viver terá, se a gente aumentar muito a expectativa de vida, 100, 110, 120, a gente vai precisar acompanhar de uma solução, porque para pacientes mais velhos existe uma tendência maior ao acúmulo. Chega mais cedo para quem tem genética, mas chega mais tarde para praticamente toda a população. Então é muito importante o que o Ricardo falou, a gente conhecer melhor as teorias e conhecer alguma coisa neuroprotetora. Nesse momento, não temos. Neuroproteção, nesse momento, é cuidar da saúde mental, é se alimentar de uma forma mais correta, mais próxima de uma dieta natural, mediterrânea, intoxicar pouco o nosso cérebro, cuidar das emoções, do peso e tentar ter uma poupança, um patrimônio para chegar da forma mais robusta possível na terceira idade. Aí, os dois doutores falaram das drogas do bem, e a gente entra para as drogas do mal, que foram citadas: o cigarro, o álcool, as drogas alucinógenas, né? Elas são o quê? Um processo de desligamento do cérebro. Elas trazem, por exemplo, a gente meio que a gente cicatriza o cérebro quando nós usamos esses tipos de drogas. O que eu acredito que o álcool é um tipo de droga, assim como o cigarro, né, e como outras drogas alucinógenas total. Hein, doutor Leandro, vou começar com o senhor para passar para o doutor Ricardo. Nós cicatrizamos nosso cérebro na hora que tomamos, né, esse tipo de coisa? Esse termo cicatriz é um termo um pouco complexo, né? Às vezes não é uma cicatriz física. Pode até ser, porque tem drogas tão pesadas, mas tão pesadas, que podem levar a AVC, derrame, lesão cerebral. O álcool ele pode levar a atrofia cerebral, pode levar a sangramentos, a cocaína, o crack, podem levar a cicatrizes reais.
cicatrizes físicas. Agora, pensando em outras drogas, como alucinógenos, drogas de balada, sintéticas, você pode ter uma certa cicatriz emocional ou de lembrança, que pode te levar a uma tendência ao vício, ao abuso. As drogas têm a característica de chegar ao cérebro e ativar o mecanismo de recompensa, que é um mecanismo que não é facilmente ativado pela vida real. Então ela chega lá e dá um peteleco, de modo que o cérebro se apaixona por aquilo e ele passa a ter um certo centrismo, querer aquilo, querer de novo, e às vezes ele tem que aumentar a dose para obter o mesmo efeito, até o ponto que ele começa a se sentir mal quando não está usando, a ponto que ele fica empobrecido. Então, algumas pessoas vão trilhar este caminho do vício, depende de genética, depende de momento da vida, de grau de exposição, e obviamente depende também da droga. Então a droga, ela é uma espécie de uma roleta russa, existe um risco de você ficar envolvido e ser sequestrado. Daquela droga que você inicialmente escolheu, passar ela a te escolher. Você passa a ser, na verdade, usado pela substância. Isso não vale só com droga. Isso pode acontecer com hábitos que a gente repete à exaustão e passa a ser escravizado por ele. Então é importante a gente ter cuidado até com coisas que parecem que nos fazem bem por curto prazo. O cérebro ele tem alguns portais e ele tem um submundo ali do sistema límbico que ele precisa ser estimulado com muita cautela, porque não é nada racional e a força desse nosso sistema límbico ela pode ser avassaladora a médio e longo prazo. Então, voltando à sua pergunta, pode trazer uma cicatriz real, física, lesional, pode trazer uma cicatriz emocional e, para alguns casos, pode trazer uma cicatriz biográfica sem volta, na vida da pessoa e de pessoas que a cercam. Interessante, Ricardo. O Leandro fala que o cérebro passa a querer. É engraçado isso, né? Porque eu acho interessante que ele se transforma num personagem, né, principal e ele passa como nós somos a pessoa, mas o cérebro passa, não, eu quero mais. Por quê? Né? Que essa coisa da droga, né, como ele falou, se dá um peteleco ali numa área que o cérebro passa a te comandar. E como é que acontece esse comando, Ricardo? Como é que ele faz? Você, por exemplo, dentro da droga, você passa. Como é que ele passa a controlar a pessoa, né? Porque eu acho interessante que são duas pessoas que se separam. O cérebro, né, comandando e falando, eu quero mais isso. Alguma coisa que você ficou extremamente sensibilizado, cicatrizado. O que o Leandro comentou, né? O centro de recompensa cerebral, ele atua em quase tudo de coisa boa que a gente faz na vida. É um chocolate que você come, é o famoso drogas e rock and roll. E então é um sistema que tem toda a sua razão evolutiva de você querer repetir uma coisa que te deu que foi prazerosa, que foi positiva para a sua vida, e você vai querer repetir de certa forma, porque aquilo talvez te dê mais sobrevivência. Um alimento calórico, por exemplo, é um dos exemplos. Mas o fato é que esse centro de recompensa está em quase tudo, né? Uma atividade física extenuante que você faça, e a gente atende muita gente que sai do... O Leandro até comentou, né? Tem muita coisa, tem que ter cuidado, que parece que faz bem para a saúde, mas a gente atende muita gente que é viciado em atividade física ao ponto de desarranjar a vida social dela, a vida familiar por conta disso. E o sistema de recompensa está muito ligado nisso e acaba balançando toda a harmonia dos de outras dimensões psíquicas, né? Então, a gente tem que tratar com muito cuidado esses estímulos. Tem um termo, uma frase que eu acho muito bonita quando se define o que é o cérebro, e complementando a mesma coisa que o Leandro comentou nessa oportunidade, que é o cérebro é o nosso órgão de relação. É a relação que a gente tem com o mundo externo, e é ele que é o órgão de relação com o nosso mundo interno também, os hormônios, a parte imunológica, tudo aquilo que eu falou. Então,
A gente tem que ter muito cuidado com esse sistema de comunicação do nosso corpo. É interessante que vocês estão falando, e parece um segundo eu, né? Porque o cérebro passa a comandar você. Ele passa a te comandar. Então, por exemplo, o vício é isso, né? Porque é o cérebro falando para você, faça isso. Ele é o eu, né? Porque o pâncreas não é o seu eu, certo? É verdade, é verdade. O pâncreas não manda nada, né? Mas que eu acho muito interessante. Você não vive sem ele. Você não vive sem ele. Mas ele não faz parte da sua consciência, né? Eu acho meio que uma loucura, porque eu queria essa parte das drogas, e foi interessante dizer, né, que esse sistema de recompensa existe lá dentro, que acaba sendo uma coisa que seria possível você travar racionalmente, que é interessante, né? É um paradoxo, é o racional dentro do cérebro que faz umas coisas irracionais, como entrar para o vício, essas coisas. Então, Ricardo, e aí eu pergunto, volto, né? Por exemplo, tem certas coisas, a droga dá para vocês fugir, e né, os remédios eles estão aí, né, para dar uma acalmada, uma acelerada, né? Como é que a gente faz para dar essas equilibradas? Existe gente que, né, existe hoje uma farmacopeia, né, para o cérebro. Queria que o senhor falasse também como é que é essa farmacopeia, os cuidados, né, que se tem isso. Existem remédios que fazem bem, ou a gente está trabalhando, quando o remédio ele é indicado, a gente está tentando equilibrar o genético, o racional, ou o psicológico. Como é que é isso, os remédios para o cérebro? Vou tentar encenar uma situação típica de consultório. As pessoas que têm muita restrição a usar remédios estão sofrendo. Existem pessoas que precisam de ajuda de um remédio para conseguirem colocar a cabeça para fora d'água mais para frente no rio. Então, ela precisa de uma medicação. A gente tem esse insight clínico de pessoas que podem tentar fazer só uma psicoterapia, por exemplo, e outras não. Então, algumas pessoas têm restrição ao uso de medicação, com medo dessas perguntas todas. O remédio faz mal? É uma química? É isso? Hoje em dia, a pergunta que eu faço para essas pessoas, olha, você está vivendo no século XXI, você paga todo o ônus que você está pagando por viver esse ano de 2020, 2021. Então, você tem que colher os bônus também. Então, a gente saiu de um curandeirismo de batatas na testa e de crenças, e que eu não sou contra de jeito nenhum, tem muita coisa que eu bato palmas, sem dúvida nenhuma, mas é que nem você está com dor de dente no século XXI, olhando para a sua prateleira da sua estante, um comprimido de analgésico na prateleira, uma dor de dente excruciante, e você não quer tomar porque você compra remédio. Então, pense um pouco sobre isso. Então, os remédios não são vilões. Eles estão aí para quem precisa. E para quem não precisa, não tem que dar remédio. Eu nego remédio todo dia para as pessoas querendo tomar remédio. Então, mas tem pessoas que precisam, e as pessoas têm que tomar remédio. É isso que eu acho. Entendi. Porque existe o remédio, né, doutor Leandro? Remédios da felicidade, as pessoas começam a tomar essas coisas para poder. Aí a droga do bem que se transforma em droga do mal, é isso? Pode acontecer. A psicofarmacologia ela começou na década de 50 e evoluiu bastante. Tem que ter critério, né? O remédio ele não encapsula a felicidade. Isso foi uma bobagem, uma jogada de marketing, talvez na década de 80, quando surgiu ali inibidores que aumentam a serotonina, inibidores da recaptação da serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, droga da felicidade. Não. O remédio, ele te capacita, ele te habilita
a captar a felicidade, mas ele não te dá a felicidade. Quem toma remédio, ele vai ficar feliz diante da felicidade e triste diante da infelicidade. Então, você só medica aquela pessoa que tem o sensor alterado, que está num quadro depressivo, patológico, com critérios, um tempo suficiente, já fez o diagnóstico diferencial, aí você medica, e a farmacologia cerebral, ela mudou a evolução da ansiedade, da depressão, da bipolaridade, então ela veio para somar. Mas, claro, o mundo moderno não dá tempo muito para a gente, então algumas pessoas fazem uso errado, o uso abusivo, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para sorrir. Então, isso é bobagem. Esse é o uso inadequado. O remédio, ele só entra quando existe uma doença. Ele vai regular transmissores e vai habilitar o seu sistema límbico, trazendo os seus sensores para a normalidade. Sensor do prazer, no caso da depressão, sensor do risco, no caso da ansiedade, ou tratamento de algum distúrbio acessório do ciclo, ou da instabilidade de humor. Então, remédio positivo, sempre com médico, por tempo, com dose, com segmento, e sempre num conjunto de mudança do estilo de vida, psicoterapia. Agora, se você for buscar a felicidade numa cápsula, até alguma coisa errada. Então, talvez você esteja correndo um risco, sim, está fazendo mais mal do que bem. E aí você pode fazer esse uso meio recreativo. Isso não vale só com antidepressivo. Isso pode acontecer com remédios tarja preta, com neuroestimulantes. A gente tem pessoas que usam neuroestimulantes para controlar peso, apetite, às vezes sem necessidade. Então, cuidado. Todo caminho farmacológico exige um bom profissional, ético, correto, diagnóstico diferencial e algo bastante personalizado. Interessantíssimo isso. Se você está procurando a felicidade, não está no remédio, e sim por onde que você vive, onde se estrutura. E aí, gente, estamos caminhando, né, para os nossos momentos finais, e eu queria perguntar sobre uma doença que eu não falei, mas que ela liga uma coisa com a outra. Doutor Ricardo, o Parkinson. A gente tem hoje, uma doença, né, neurológica, mas hoje tem experimentos que inserem chips fazendo pontos de eletricidade para que a pessoa pare de tremer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse futuro que está aí nos aguardando, né? Que é esse transhumanismo, né? Essa melhoria do nosso corpo e vamos focando o cérebro dessas coisas que estão possíveis acontecendo, né? Existem aí teorias que a gente vai poder acrescentar memória, que a gente vai poder aumentar a nossa capacidade, né, de velocidade de raciocínio, de acesso, etc. Queria que você falasse um pouco disso, começando pelo Parkinson. Isso já é hoje uma realidade? Total. Realidade total. Realidade velha já. Velha e madura já. Então, isso é feito em casos refratários às medicações. Não é uma pessoa que está no início da doença que vai ser candidata a esse tipo de procedimento. Mas você tem isso para outros tipos de tremor e outros tipos de condições neurológicas também. Mas eu quero te provocar aqui com uma questão desse transhumanismo que você comenta, da gente um dia chegar a ter implantes de chips para ficarmos mais inteligentes e a gente ser um humano mais sofisticado do ponto de vista não só cognitivo, mas em outras esferas sensoriais, quem sabe. E eu acho que se a gente conseguisse fazer o arroz e feijão que os nossos ancestrais faziam, a gente já vai ser um super-humano, que a gente não consegue. A gente entra na roda viva, que a gente se convenceu que é normal trabalhar 12 horas por dia e fazer atividade física com uma regularidade pequena e conversar com as pessoas 10 minutinhos. Hoje só dar joinha, tá bom, não precisa mais nem falar no telefone, a gente gosta cada vez menos de falar. Então, se a gente conseguisse fazer arroz e feijão, a gente se daria muito bem.
Mas, sem dúvida nenhuma, esses avanços tecnológicos eles já acontecem, né? Então, hoje a gente tem um HD externo, a gente tem um pendrive externo que é o Google. Você tem testes, isso foi publicado até na Science, de que você faz uma prova avisando para as pessoas que elas vão ter acesso à internet, elas não dão nem bola para aquilo, porque sabe que vão ter um seguro, o HD externo vai estar presente. Então, o HD interno, ele pode vir a acontecer, sim, eu não duvido, não. Não sei o que o Leandro acha aí de o HD externo para múltiplas dimensões do nosso cérebro, não só a cognitiva, né? Leandro, esse transhumanismo, você acha que teremos ele daqui a 10 anos ou daqui a 10 mil anos? Depende da definição aí, Vitor, do que seria o começo desse transhumanismo. Primeira coisa é que o órgão o cérebro é um órgão como qualquer outro. Do mesmo jeito que o coração, ele tem válvula que a gente já coloca artificial, marca-passo. O cérebro também, ele vai receber os seus marca-passos. Pode haver soluções de medicina. A medicina, ela é desafiada e provocada, e o cérebro, ele tem que ser... Então, a gente tem uma ciência muito forte para lidar com AVC, para lidar com tetraplegia. Então, eu acho que a ciência ela vai evoluir. A gente tem aí exemplos do desenvolvimento de exoesqueleto, a gente viu isso no pontapé, Copa do Mundo, a gente tem essa questão de chips. Eu acho que na regulação em termos de cognição, de capacidade e de emoção de pessoas normais, a gente ainda está um pouco longe desta manipulação. Graças a Deus, né? Porque a gente provavelmente cometeria mais algum estrago ali. É igual quando eu vejo, às vezes, algumas tentativas de mudança de DNA, eu vejo testes ali, o homem brincando de natureza, ou acelerando muito a seleção natural, ele costuma fazer mais estrago do que benefício. Mas eu vejo esse transhumanismo na ciência médica, para tentar a recuperação de lesões. E eu concordo com o que o Ricardo falou. A gente, antes de pensar em aumentar a capacidade, a gente tem que pensar em fazer o caminho de volta e tentar reduzir a maleficência. A gente tem um pouco isso na medicina, né? Primeiro, não faça mal. Princípio da não maleficência, né? Eu acho que a gente tem que primeiro coordenar a tecnologia externa que a gente já inventou e já já bugou uma série de processos mentais com isso. A gente tem o processo de overdose de informação e tem um processo que o Ricardo colocou bem ali de terceirização cognitiva. A gente já passou por uma série de dispositivos, atividades que eram do nosso cérebro. Então, primeiro vamos nos recapacitar. Se a gente conseguir manter a nossa memória, a nossa atenção, a nossa complexidade sensorial, isso já vai ser uma coisa, esse pós-moderno, a capacidade do ser humano lidar com as revoluções industriais, sociais, tecnológicas. A Terra tem 4 bilhões de anos, o Homo sapiens tem 200 mil anos, a agricultura tem 10 mil anos, a escrita tem 5 mil anos. Em 200 anos, a gente passou por revoluções absurdas na forma de viver, A gente teve 3 revoluções agora de internet, estamos falando em 5G, internet das coisas. Primeiro, vamos ter que recapacitar o cérebro e criar filtros para que a gente não seja absolutamente dominado, para só então cogitar a hipótese de algum aumento, mas eu acho que quem tentar isso agora provavelmente fará mais mal do que bem, porque a gente está tentando mexer com um órgão que a gente ainda não conhece na sua plenitude. Legal. Muito bom, gente. Eu acho que a gente chegamos aqui quase ao nosso fim. E uma pergunta que eu gosto sempre de trazer aí vem para o Leandro. Leandro, da onde que veio essa paixão por trazer de estudar a neurologia, de virar um médico do cérebro? Como é que foi essa tua caminhada para chegar até o cérebro e se apaixonar por isso e escolher isso como uma profissão para se dedicar a vida toda? Uma pergunta complicada, né? A gente tem que escolher, acaba sendo apertado ali. O cérebro, ele sempre me gerou muito fascínio, né? Eu acho que na época que eu fiz ali a faculdade, no iníciozinho dos anos 2000, o Ricardo pode falar até um pouquinho da geração que ele passou pela faculdade, a residência, e a gente sempre teve muita restrição
muito mais dúvida do que respostas, até uma certa aversão à neurologia. Todo mundo tem muito receio, muito medo, muito preconceito. Eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei de hospital escola. O cérebro, ele acaba sendo um grande desafio para quem quer mexer com isso. E a gente pegou uma população coletivamente adoecida, né? Hoje, praticamente um terço da população padece saúde mental, grande parte das doenças neurológicas ainda carecem de controle, ainda falta estrutura no Sistema Único de Saúde para o cérebro, então a gente olha um cérebro carente, às vezes o próprio médico se esquiva disso, fala em neurologia, ele já porque pela complexidade, pela dificuldade e pela falta de recursos. Na minha geração, peguei o boom da ressonância, o boom da tecnologia para enxergar melhor as patologias cerebrais e fiquei plenamente apaixonado. Logo em seguida, fui mordido também pelo mosquito da literatura e passei a tentar converter a complexidade e o medicinês para o público leigo e passei a escrever sobre isso. Queria ouvir a opinião do Ricardo, que é de uma geração um pouco diferente, mas é meu duplo colega na neurologia e nos livros também. Exatamente, o Ricardo traz tem um programa de rádio onde ele traz exatamente essa coisa de transformar a neurologia numa coisa mais palatável, né, para que as pessoas possam entender e ver essa importância. E esse dado, né, da quantidade de pessoas com patologias, né, neurológicas, e aí a gente tem um crescimento gigantesco, né, doutor Ricardo, do autismo, né? Mas eu queria saber de você, como é que foi essa tua chegada na neurologia, já que o Leandro disse que já existe até dentro do mundo médico aí um certo preconceito pela dificuldade e pela essa caixa preta que a gente tem aqui embaixo dos cabelos. Mais uma perguntinha fácil, né, cara? Eu estou ficando bom nisso. Na minha graduação, eu pensei em ser psiquiatra. Só que eu amava a clínica médica. Eu achava a função de ser um Sherlock Holmes, de achar um diagnóstico, meio House, aquela história toda, um diagnóstico misterioso e liga os pontos. Então, eu encontrei, na época, a geriatria como uma possibilidade de fazer essa ponte entre a psiquiatria mais soft, no caso a geriatria, com a clínica médica forte. E aí, o que eu tenho a dizer é que muitas coisas na vida o nosso cérebro não escolhe, ele é escolhido por outras coisas. E aí, onde eu fui fazer minha residência, um grupo de neurologistas me atropelou e atropelou meu cérebro também. Não tinha como negociar, ir para a esquerda ou para a direita. Claro que é para a direita, é para cá que eu vou. E foi totalmente compatível com tudo que eu vivi na minha adolescência, as minhas leituras, os meus interesses, as minhas artes. Então, a neurologia combinava com tudo isso e casou bem. E hoje eu sou muito grato a todos que me ajudaram nesse percurso. E dentro dessa área de comunicação, uma lembrança que eu tenho muito forte, que eu me formei aqui em Brasília e na época o Juscelino Kubitschek nunca tinha sido, né? Ele já tinha falecido, claro, nunca tinha sido convidado para ser um patrono de turma e acabamos na turma convidando, feito esse convite à dona Sara na época. E uma coisa que a Sara me falou que ficou na minha cabeça por muito tempo. O Juscelino ele prometeu para a Sara que ia assumir uma prefeitura em Belo Horizonte, mas era só um anozinho, 2 anozinhos, e prometia que não ia mais seguir a política. E aí, um belo dia, o Juscelino resolveu virar político, realmente, como foi, e falou para a Sara que eu não quero mais cuidar de um paciente, eu quero cuidar do Brasil. Então, essa foi uma frase muito forte para mim.
E essa interface entre a medicina e esse cuidado com o coletivo, de traduzir, como o Leandro faz nos livros dele, traduzir para a comunidade no dia a dia, nessas epidemias silenciosas que existem dentro do assunto mente e cérebro, que as pessoas muitas vezes não têm nem acesso a ter cuidado. Então, isso é muito engrandecedor, isso faz, é um dos propósitozinhos de vida que a gente estava falando. Fantástico, gente. Doutor Leandro, doutor Ricardo, agradeço muitíssimo esse bate-papo com vocês, foi fantástico. Acho que ainda deixei aqui meus várias anotações que eu fiz aqui, porque eu não perguntei, das minhas perguntas fáceis e rápidas de serem respondidas, mas espero que a gente venha se encontrar novamente, né? E eu espero que seus livros estejam conosco brevemente, para que vocês estejam conosco aqui na Biblioteca Demonstrativa fisicamente. A gente está trabalhando para que todos esses nossos amigos, né, que agora viramos amigos da Biblioteca Demonstrativa, também estejam conosco dentro da biblioteca, que aí as pessoas podem te encontrar. E eu esqueci de perguntar, Tô, Ricardo, rapidamente, eu quero saber, onde é que a gente pode te encontrar se a gente for procurar o senhor na internet? Ricardo Teixeira, neurologista. Bem simples. Aí tem Instagram, Facebook, onde é que é? Tem, mas eu não sei de cor, você acredita? Então tá. Não Então, sei de não cor. preocupe. Não sei. Ô, Leandro, e você? Onde é que a gente pode te encontrar? Sem dúvida, é através dos livros, né? O Antes que eu me esqueça, Cérebro Ansioso, Depressão não é Fraqueza e os Novos Desafios do Cérebro. Quero que a gente marque depois uma futura conversa presencial ao término desta pandemia, vai ser muito legal. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, o site Leandro Teles é o meu nome, sem nenhuma letra dobrada, leandroteles.com.br. A rede onde eu estou mais presente é o Instagram, Neuro Leandro Teles, os livros em qualquer plataforma digital de fácil acesso. Gente, muitíssimo obrigado, doutores. Obrigado por esse tempo. Quero também agradecer aqui a toda a nossa equipe, agradecer ao João, Marcos Linhares, que fazem essa organização para que a gente possa se encontrar e que esse vídeo e que esse bate-papo, esse contato com pessoas tão fantásticas, né, seja possível. Muitíssimo obrigado em nome da Biblioteca Demonstrativa e de toda a nossa equipe. Até a próxima.